muito bem-vindo a mais uma live. De novo aqui, mais uma semana trazendo conteúdo para vocês, para que vocês possam ser abençoados. E aí, na nossa interação, a gente sempre aprende com vocês também, né, pastora? Sim, boa tarde, povo lindo, povo abençoado. Mais uma sexta-feira estamos aqui para trazer conteúdos novos. E hoje o tema é... namoro na adolescência. Qual a idade certa para começar a namorar? Tema polêmico, hein, gente? Eu espero que não tenha nenhum adolescente aí que vai assistir que vai ficar bravo com a gente, né? Não, isso daqui é informações importantes, até mesmo para os adolescentes, né? Riquíssimo em conhecimentos essa live, gente. Não pode ficar de fora. Compartilhe aí com os amigos, vizinhos, com o tio, com a tia, com o pai, com a mãe, com os filhos, porque é muito importante essas informações. É isso mesmo, namoro na adolescência, qual a melhor idade para começar a namorar? Eu acho interessante que depois que eu entrei nesse mundo, né, no mundo aí da psicanálise, da psicologia, eu mesmo refleti sobre a minha vida, a idade que eu comecei a namorar, sim, né, que eu comecei a me interessar, e a gente vai tentar entender, poxa, por que eu comecei a namorar tão cedo? Por que eu comecei a me interessar, né, por namoro, por ter ali um contato, um relacionamento tão cedo? Aí a gente vai entendendo, né? Tem muito a ver com trauma, tem muito a ver com a ambiência que você, né, que você vive, para o adolescente poder estar procurando um terceiro aí, né? Então, muitas vezes esse relacionamento imaturo, vamos dizer assim, ele é consequência de um lar disfuncional. Na maioria das vezes, tá? Não vim aqui para poder julgar e falar que se o seu filho está namorando aí com 13, 14 anos, seu lar é disfuncional. Não é isso que eu quero dizer. Mas na maioria das vezes, tá? Esse adolescente, que ele ainda é uma criança, na verdade, ele procura aí um outro relacionamento porque ele está procurando amor. Então, claro, que hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né, a pastora até tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu, em relação à sexualidade. Então, não é que as pessoas mudaram e tal, mas as situações como um todo mudou, né? Hoje, né, a questão de sexualidade é muito mais exposta, né? E também os hormônios mudaram, gente. São os mesmos hormônios, mas hoje estão mais aflorados, né? Nós vemos mais do que não devemos. Nossas crianças estão expostas aí à alimentação, numa alimentação ruim, o excesso de dopamina. Então, a questão da sexualidade está mais aflorada. Então, não é só a ver com querer um carinho de alguém, né? Mas também envolve uma questão de atração sexual maior mais cedo, né, pastora? Sim, sim. Como que é isso? Como você disse, né? Você falando e estava pensando, eu também já comecei a refletir aqui um pouquinho. Traumas, rejeição, abandono, abuso, repetição de padrão familiar. Verdade. Então, bem, uma bola de neve vai virando, né? Sim. E a criança que cresce no lar disfuncional, quando ela vai crescendo, a primeira coisa que ela pensa é que ela quer casar para sair de casa. Verdade. Infelizmente. Primeira coisa que ela pensa, não vejo a hora de casar e ir embora e viver a minha vida. Mas ela mal sabe que ela pode estar arrumando outro problema e se repetir tudo na vida dela novamente, o que acontece neste lar disfuncional. Então, eu imagino não, né? A gente tem essa certeza, né? Que vem desses traumas, que vem desses abusos, vem esse lar disfuncional de pai, de mãe, às vezes bebida, né, pai e mãe são alcoólatras, tem aquelas brigas, tem agressões, então já é um fator. Sim. Já é um fator. Outro fator, conforme eles estão crescendo, como você também disse aí, questão do que vê, o que os nossos olhos vê, né, tipo, filmes, revistas, também o celular está na palma da mão, tem acesso a todas as informações que eles queiram ter. Hoje em dia está difícil até de assistir televisão perto de uma criança. Passa um comercial, para fazer um comercial, às vezes até mesmo de um perfume, passa uma mulher toda sensual, às vezes seminua. Então, isso daí ele já influencia, né? Como se fala, atiça a flora, né, aqueles hormônios da criança, né, querendo ou não, você pode ver que os meninos, eles dão bem esses sinais, que às vezes eles começam a sentir alguma coisa diferente e dá até para ver que o órgão, né,
Você percebe ali que está, como se diz, se manifestando, se manifestando, né? E, assim, ele não sabe o que é ainda, mas já vai aflorando a sexualidade na vida da criança. Então, tem as informações, YouTube, pais e mães têm que ter muito cuidado, porque o YouTube, qualquer coisinha que coloca para ver, ela vai puxando o outro. E aí vai vendo também, até mesmo propagandas de pornografia, de mulheres da profissão sexual, né? Que elas falam hoje, que é da profissão, massagens. Então, muitas informações do cérebro de uma criança, de um adolescente. Aí, adolescente, chega a adolescência. Os hormônios estão à flor da pele. A testosterona já está bem lá em cima, a libido da menina. Então, começa a florar tudo, começa a ser uma confusão dentro deles, né? E eles não entendem aonde já começa a olhar para uma menina, aí começa a assistir. Hoje em dia não tem mais. Antes tinha Malhação. A Malhação. Tem? Não sei. Não sei também, gente. Gente, eu não assisto. Eu quase não assisto mais esses canais Globo, também, Record. Não assisto. Graças a Deus estou liberta, porque antes eu assistia. Mas antes tinha Malhação, era às 5 horas da tarde. Meu marido odiava quando ele chegava em casa, estava passando esse programa na televisão, e ali incentivava muito o adolescente a namorar, né? Começavam a namorar cedo, daqui a um pouquinho já ia para a área da sexualidade, daqui a pouquinho a menina já engravidava, aí daqui a pouquinho já ia morar junto. Então, assim, querendo ou não, é algo que influencia. E às vezes o adolescente, o jovem, olha, vê esse tipo de coisa, para eles é tudo maravilhoso, é tudo lindo, é tudo bom, é tudo fácil. E não é uma ilusão, é uma fantasia, mas na cabeça de cada um deles é a melhor coisa do mundo, ainda mais se estiver no lar disfuncional. Inclusive, tem séries, né? Séries de adolescentes que a gente vê muitas vezes, não só relacionado à questão de relacionamento amoroso. Essas séries eu assisti com minha filha, são séries legais, mas tem sempre esse conteúdo. Então a gente acaba deixando de consumir, porque muitas vezes tem um conteúdo pesado, né? E isso influencia dentro de casa. Só que tem um detalhe. Os atores, né, são tudo maior, tá? Dificilmente você vai pegar um ator adolescente nessas séries para fazer papel de adolescente mesmo. Eles são tudo de maior. Por quê? Porque tem muitas cenas explícitas. Então, se os atores têm que ser de maior porque as cenas são explícitas, o que faz eles acharem que quem está assistindo, que não sabe que eles são de maiores, que acha que eles são adolescentes, o que faz, né, uma produção, produzir um conteúdo desse e achar que quem vai assistir vai achar que aquilo não pode para menor, só para maior. Se eles já estão dando um exemplo ali, né? Você não vai conferir a idade do ator, que ele é maior de 18 anos. Ele está ali tendo uma cena sensual e muitas vezes até parece que eles são experientes, sabe? Assim, sim. Dá a entender que são experientes. Adolescentes de 14, 15, 16 anos experientes. Então, isso acaba passando a informação de que é tudo liberal, né? Espiritualmente falando, isso é errado, é ruim, e também fisicamente falando, biologicamente falando e psicologicamente falando. Só que a gente está falando aqui bastante sobre sexualidade, e talvez você que esteja assistindo, né, pense, mas vocês estão falando de sexualidade, a gente não está falando de namoro, não tem como desconectar uma coisa da outra. Sim. Tá? Ainda mais na época que a gente está vivendo, que para garotada, para molecada, tudo pode, tudo é normal. O mundo tá com tudo é normal, não tem nada demais. Infelizmente. Né? Então, a vida sexual está começando cada vez mais cedo, porque, né, a cada vez mais cedo estão consumindo coisas que não fazem bem, estão cada vez mais saindo antes da hora, indo para bailinhos aí, para funk, e também estão cada vez mais cedo ficando ou namorando. Então, automaticamente, a vida sexual vai começar mais cedo também. Hoje está muito difícil de falar assim, eu vou deixar meu filho namorar, para namorar escondido, ou a minha filha, mas tem que ver se realmente eles têm a maturidade. Será que eles têm a maturidade de saber o que é um namoro? Será que tem esse diálogo dentro de casa com os pais? Será que os pais informam para eles para namorar? Eu já penso assim, um menino para namorar, ele não pode ter menos de 16 anos. Por quê?
ele precisa trabalhar. De responsabilidade, né? Responsabilidade. Os pais que deixam namorar mais cedo, os pais, infelizmente, estão adultizando a criança e estão fazendo eles adultizando, mas sem compromisso, sem maturidade. Ah, não. Aí o menino quer sair com a menina, vai sair junto com os pais. Quem vai pagar? Os pais. Né? Ainda tem essa os ainda. pais. Então, os pais precisam ensinar o homem a ser homem. O papel dele de homem. Ah, você quer namorar? Então, tudo bem. Então, você quer namorar, você está trabalhando, você tem um dinheiro para levar a namorada para tomar um sorvete, para comer um lanche. Tem que pensar, tem que falar, ser claro, pensar em tudo isso. Agora, o pai, não, vou te namorar, quando for sair, a gente sai junto. Aí o pai vai lá, o pai paga o lanche, o pai paga o sorvete, o pai leva para brincar em shopping lá. O pai paga tudo. Pai, tio, tia, não sei, paga tudo. Mas e aonde que está a responsabilidade do menino? Ele já está aprendendo errado. Exatamente. Verdade. No bem da verdade, ninguém tá falando, a pastora falou ainda de beijo, que ninguém tá falando que namoro não pode ter beijo, não, tá, gente? Não é isso que a gente tá falando, não, tá? A gente tá falando que quanto antes isso acontecer, muitas outras coisas vão acontecer antes da hora também, tá? Então, é isso que a gente tá focando aqui, né? Eu penso, não tem responsabilidade, né? Por exemplo, se a gente for ver aí, eu até separei aqui algumas coisas aqui, ó. De acordo com a nossa Constituição, o que não pode ser feito menor de 18 anos? Não pode dirigir, não pode tirar habilitação, não pode comprar ou consumir bebidas alcoólicas, não pode entrar em casas noturnas, bares, boates sem autorização, não pode fazer tatuagem, piercing sem autorização, não pode ser preso, né, quando acontece, menor vai para medida socioeducativa, não pode se casar sem autorização, menor de 18 anos, não pode viajar sozinho para fora do país, né? Não pode abrir uma empresa, não pode realizar nenhum tipo de contrato, comprar cigarros ou produto pornográfico, conteúdo adulto. Olha quantas coisas, né? A única coisa que pode fazer é votar. E a gente sabe que não tem nada a ver com a gente, né? A gente sabe disso, né? Aí outros 500 é outro assunto, né? Mas olha quantas coisas um menor de 18 anos não pode fazer. Por quê? Porque ele não tem maturidade ainda para isso. Ele ainda não tem experiência na vida para isso, ele ainda não está 100% com o cérebro dele desenvolvido. Por que namorar ele pode? Ah, Priscila, mas só pode namorar depois dos 18? Não, não é isso que eu estou falando. Eu acredito, tá, que depois dos 16 já é uma idade ideal. A ciência pensa além ainda, tá? Uhum. A ciência é mais tarde ainda. Mas eu acho que 16, 17 anos tá ótimo começar a namorar. Antes disso, vamos curtir a vida. Só que curtir a vida que eu tô falando não é curtir baladas, nada disso. É curtir a vida, vamos pra praia sem responsabilidade, tem que dar satisfação pro namorado, pra namorada, né? Ainda tem essa. Vamos passar final de ano com a família, porque depois também tem isso. Não, eu vou pra casa dela, ela vem pra minha. É muita responsabilidade. Então, eu acho que o jovem, com menos de 16 anos, ele não tem ainda essa capacidade, vamos dizer assim, para poder estar administrando isso. Ele está se conhecendo ainda, ele está se entendendo. Aí ele vai se envolver com outra pessoa, ele vai ter que entender a ele, entender a outra pessoa, suprir as necessidades dessa outra pessoa, sendo que ele muitas vezes nem sabe o que ele vai ser ainda, nem a vida profissional, e ainda já tem que responder por outra pessoa. Aí acaba, né, mãozinha aqui, mãozinha ali, a gente sabe no que dá, e aí, se engravida. Não, na verdade, infelizmente, os pais hoje, gente, tá certo, ser um pai legal, ser um pai amigo, é bom, mas tem coisas que não é aconselhável nem pela Bíblia. Tem pais hoje que leva o menino e a menina e deixa dormir junto com uma idade de menor dentro de casa. Tá incentivando, não, traz aqui, é melhor aqui dentro de casa que no motel, na rua. Não, gente, não é melhor nenhum dos dois. É melhor ter a idade certa para poder começar a ter esses tipos de comportamento, de namoro, de atividade sexual. Antes, não se namorava antes dos 21 anos de idade, menino. Era muito difícil, 18 anos a menina. Mas as coisas foram mudando tanto, chegou no pé que hoje em dia 12, 13 anos estão namorando. 12, 13 anos ainda é adolescente, está saindo da infância para a adolescência. Está se formando ainda o cérebro, a parte racional, está se formando o caráter da pessoa ainda.
né, o intelectual, que a pessoa está se formando tudo ainda. Até mesmo os órgãos genitais ainda estão se formando. Verdade. Se formando. E aí o que acontece? Os pais acabam errando, que acabam adultizando a criança antes da hora. Daqui a um pouquinho tem problema, problema futuramente, que nem menino. Menino, o que tem de, eu não sei se você já atendeu, mas o que tem de casais que mulheres reclamam de homem que tem ejaculação precoce? Já entendi. Muito. Por quê? Porque é tudo muito precoce. Na adolescência, você acha que vai ter um relacionamento, né, amoroso igual um adulto? Não. É tudo ou vai para masturbação, né? Porque vai ver algumas coisas, vai levar à masturbação, que é muito rápido, ou então vai fazer tudo muito rápido, escondido, ou para ninguém ver, ou então, né? Só para se satisfazer naquele momento. E aonde que, por que as meninas hoje em dia, eu acho que a partir dos 11 anos, eu preciso confirmar, que é muita informação, elas têm que tomar até a vacina HPV. Uhum. É isso mesmo. Por quê? Porque a atividade sexual está começando muito cedo. Para não pegar uma doença transmissível sexualmente. Mas não é melhor, então, fazer campanhas para incentivar as crianças a serem crianças? Crianças a serem crianças. Não é melhor? Muito economiza, melhor. Né? O Estado até economiza com vacinas, né? Sim. Quantas famílias aí vão ser mais funcionais por conta disso? Sim. Menos crianças vão passar necessidade, por quê? Porque a criança tem uma criança. Vai criar, e aí, como é que vai ser? 2 crianças cuidando de outra criança, mais uma família ali que está fadada a passar uma necessidade ali em algum momento. Aí não, é mais fácil, né? Eu sei que essa live não tem nada a ver com isso, mas é mais fácil incentivar a tomar uma vacina para se prevenir, para, né, para não ganhar uma doença ali. E o pior ainda, que a gente não pode falar a palavra aqui, né? Mas aquela palavra com abor, né? E que termina com to, né? Então é mais fácil isso, né? Se isenta, o Estado quer se isentar da responsabilidade, né? Por quê? Porque demanda mais tempo, demanda mais esforços, até às vezes até dinheiro realmente, mas é o correto, ninguém quer mais o correto. Como é uma live cristã, a gente pode falar isso, né? O próprio Jesus falou, e olha só quanto tempo que faz que Jesus falou isso, o mundo jaz no maligno, ou seja, tá morto. O que é jaz? Você vê aquelas plaquinhas, né? Aqui jaz fulano de tal, tá morto, já era, não tem mais nada para sair de bom daí. Sim. Então, o que a gente tem que fazer é cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa alma, da nossa integridade, né? Tentar cada vez mais se aproximar de Deus, ver o que está no nosso alcance para poder ajudar as pessoas, porque vai ser disso para pior, infelizmente. Infelizmente, gente, infelizmente. Tem muitas meninas que ainda na adolescência engravidam, às vezes não querem, né, a gravidez, acaba acontecendo aquilo que a pessoa estava falando ali, né, de rejeitar, e através dessa rejeição ela tem consequências de futuramente não poder ser mais mãe, ou consequências até mesmo de morte, que tem muitas pessoas que, quando tem essa rejeição, fazem essa rejeição, que a pessoa estava dizendo, pode levar. Então, assim, para a menina, nessa parte é muito pior. O menino, qual que é o problema do menino? Ele não vai nem saber se a menina chegar a engravidar, o que é ser pai. Ele não tem nem essa responsabilidade. Como nós falamos, quem vai cuidar é os avós. E aí ele não vai aprender a ter responsabilidade, porque ainda é de menor, não vai saber cuidar da criança, né? A menina vai sofrer mais porque ela vai ter que cuidar, amamentar, gerar. Mas e o menino? Alguns ainda vai ter a consciência que tem que ajudar. Mas a maioria vai ser mães solteiras. Assim, com as pesquisas que a gente acaba fazendo, então vamos lá. Tem jovens de 13 anos, vamos supor, tá, gente? Não estou falando que é essa a idade. Tem jovens de 13 anos que tem a maturidade de um adulto de 30 anos. E tem adulto de 30 anos que não tem a maturidade desses jovens de 13 anos. Então, tudo é uma maturidade. Mas a idade também influencia, porque 13 anos, para mim, ainda é uma criança. O cérebro ainda está em construção, literalmente, tá? O cérebro, os órgãos genitais, tudo, ovário, útero, né, o pênis do menino, os testículos, tá tudo informação, gente, tá tudo informação.
Então, assim, com quantos anos posso namorar? Então, a gente tem que saber. Ele vai saber lidar com as frustrações, ele vai saber conversar sem agressividade, porque está tendo muito hoje. Ontem mesmo eu estava vendo até uma reportagem de um casal, uma menina de 25 anos, começaram a brigar. O rapaz estava no edifício, no elevador, acabou sendo elevador, daqui a pouquinho a menina estava caída lá do edifício. Aí foi preso porque ele foi o principal suspeito ali de ter empurrado a menina numa briga. Então, será que numa discussão vai conseguir conversar sem agressividade? Vai ser maturo para isso? Porque, olha só, a pessoa começa a namorar muito cedo, já tem algum exemplo que não é bom lá de casa. Aí traz aquilo com ele, né? Tipo, agressão verbal, física. Aí daqui a pouco a menina quer terminar, ou acontece alguma coisa, já vai partir para agressividade. Então, assim, não tem essa maturidade. Será que ele vai saber colocar limites, né? Tem identidade própria ou depende de outro para se sentir amado ou amada? Então, olha só quantas coisas que influenciam, não é mesmo, Priscila? Sim. Eu tive uma paciente, inclusive, tá, que ela começou a namorar aos 13 anos. Quando foi com 14 anos, ela saiu de casa para morar com o namorado. Ele era, tipo, sei lá, uns 2, 3 anos mais velho que ela só. Aí os dois foram morar juntos. Aí o que aconteceu? Né? Ele agredia ela e ela agredia ele também. Os dois se agrediam ali fisicamente e verbalmente o tempo todo. Ele trancava ela dentro de casa, não deixava ela sair. Tá? A rede social ela não podia ter, nem o WhatsApp ela podia ter, pra você ter uma ideia. Uhum. E ele tinha tudo. Aí até o dia que ela começou a descobrir tudo isso, descobrir que ele traía ela. E ó, dos 13 aos 18, 19 anos, olha o tempo perdido, né? A infância perdida por conta de estar se relacionando com outra criança. Sim. Com outra criança, os dois, né? Mas por que muitas vezes isso acontece? É o que a gente falou no começo, lares disfuncionais. Não tem ali, principalmente, tá, a presença do pai, principalmente a presença de pai. Isso acaba acontecendo isso, principalmente na filha mulher. Então, ela quer encontrar alguém inconscientemente. Nós não podemos esquecer que é uma live também de psicanálise. Então, inconscientemente, ela procura um pai. Então, ela se envolve com outra pessoa para poder tapar, né, aquela figura, a ausência do pai. E de maneira geral, não é só a menina que faz isso, não, o menino também, às vezes não tem afeto em casa, né? Então, qual que é o sonho daquele menino? Eu atendi também um paciente, ele falava, o meu sonho é ter uma família, porque a minha família foi e é disfuncional. Então, o sonho deles é construir uma família, então começa a se envolvendo cedo com outras pessoas. E isso, o que acaba acontecendo? Acaba também sendo uma família disfuncional, sim, né? Porque começou cedo, antes da hora, que os filhos deles vão possivelmente fazer as mesmas coisas, porque também vieram de lares disfuncionais. É o exemplo, né? O exemplo que eles têm dentro de casa, por mais que não queira, acaba repetindo. Padrões, né, de repetição. Às vezes, até muitas vezes, a mãe engravidou, sei lá, com 16 anos. Aí a filha vai engravida com 15, 16 anos. E acaba se repetindo muitas vezes. Só que a gente tem que entender também que existem padrões espirituais aí, né? Não é só um padrão, a repetição inconsciente, né? Não só uma busca à felicidade, como o inconsciente, ele faz a gente ter, né? Bom, as fases do desenvolvimento da infância e da adolescência, gente, falar aqui rapidamente, ó, porque para vocês entenderem que a gente está falando baseado em ciência, não Sim. é nossa opinião, não, Sim. tá? Baseado em ciência. Infância de 0 a 10 anos é um desenvolvimento emocional, básico. Lembrando que a parte racional do ser humano começa a desenvolver a partir dos 4 anos de idade e ela termina aos 25 anos de idade. Então, entre 4, ou melhor, entre um ano, né, entre um dia de vida até os 25 anos de idade, o ser humano ele é muito mais emocional e instintivo do que racional. Não quer dizer que ele não tenha que ser responsabilizado pelos seus erros, não é isso. Porque ele pode ser mais instintivo e emocional, mas ele também ele é ensinado. A sociedade educa. Existe uma moral, um conceito básico, tá? Então, nós estamos falando em nível de raciocínio, certo? Na pré-adolescência, dos 10 aos 12 anos, aí já começa, né, onde começa a curiosidade, né, ainda mais agora, é o que a gente falou no começo, está começando mais cedo. Crianças de 8, 9 anos já estão se explorando sexualmente falando, né? Está começando cada vez mais cedo. Talvez você assista, você até pense assim,
Nossa, Priscila, mas você está falando isso, mas na época de Jesus as meninas casavam com 13 anos de idade. Nós não estamos na época de Jesus. Ah, então, se você quer seguir a época de Jesus, então nós vamos ter que seguir tudo. Então, não é só isso, né? Só que eles já eram responsáveis também. As meninas já tinham responsabilidades, elas ajudavam as mães, né? Os meninos já trabalhavam. Então, era uma época diferente, certo? No nosso mundo atual, não é assim. A gente tem que entender isso, que nós estamos vivendo em outra época. E outra coisa, Deus não falou que era para casar com 13 anos. Eles casavam porque eles queriam. Não, e fora que o homem e a mulher tinham que casar virgem. É, verdade. Tinha essa também, né? Então... Tinha até que provar na noite de núpcia com lençol, né, a marca do sangue, se realmente não podia até rejeitar a mulher. O homem podia devolver a mulher, né? Lógico que já chega a ser uma coisa drástica, né? Devolver a mulher fica uma coisa até meio machista, pesada, né? Mas era o costume da época. Então a gente tem que entender isso, certo? Vamos lá, de 10 a 12 anos já aumenta a atração, a curiosidade, né? Começa. Porém, ainda tem uma baixa capacidade de autorregulação emocional. Aumenta a influência de grupos de amigos. Aqui é muito perigoso isso, né? O adolescente nessa idade, né? A criança, adolescente, pré-adolescente, nessa idade, ele fica mais suscetível à influência, certo? O cérebro é dominado pelo sistema límbico. O sistema límbico é a área das emoções. Então, ele não tem, né, essa capacidade racional, né? A parte executiva, as funções executivas dele ainda está em construção, tá? A adolescência inicial de 13 a 14 anos, ele é mais explosivo, ele está em busca ainda da identidade dele, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, ainda mais a gente que já teve filho, de que adolescente ele não é nem criança nem adulto, é na fase da transição, né? Então, baixa tolerância à rejeição, alta impulsividade, instabilidade emocional. Já de 15 a 17 anos já melhora, já vai melhorando a questão emocional, já começa a formação de identidade, de saber o que ele vai ser, qual é a carreira, coisas do tipo. Já tem um desenvolvimento maior do córtex pré-frontal, que eu falei, que é onde desenvolve as funções executivas, né, do sujeito, que ele vai ter aí uma racionalidade maior, tá? Aí já tem, então, uma tomada de decisão maior. Aqui começa a desenvolver maior uma maturidade. Agora, aí já entre 17 e 19 anos, já é um raciocínio mais adulto, muitos já estão trabalhando, já estão estudando, fazendo cursinhos técnicos, faculdade, ou não, mas estão trabalhando, né? Já tem uma noção maior de consequência, né, pastor? Mas assim, a gente vê também que muitas mulheres, elas amadurecem muito mais rápido que o homem. Mas elas são obrigadas, né? Desde a infância. A menina já tem que sentar, cruzar as perninhas, né? Agora o menino faz o que ele quer, sobe nas paredes aí. Então já é cobrado uma maturidade mais cedo da mulher. Nem sempre tem a maturidade, mesmo estudando, mesmo fazendo curso. Tem adolescentes que a gente pergunta, e aí, o que você quer fazer? Que faculdade você quer fazer? Não sei ainda. Além de estar fazendo curso, estudando, não sabe por quê? Os pais não têm mais diálogo com os filhos. Os pais, antigamente as crianças, o que você quer ser? Eu quero ser médico, eu quero ser dentista, advogado. Mas por quê? Porque os pais falavam, olha, você tem que ser um médico, advogado. Então, ou se espelhava nos pais, né, dependendo do que a profissão do pai, os filhos queriam fazer também. Mas hoje em dia os filhos não querem nem trabalhar, não querem nem ajudar dentro de casa. Mas até você perguntava também, igual o pastor está falando, perguntava, quero ser astronauta, né? Porque sonhava, hoje em dia nem sonha mais a molecada. Infelizmente. Então, assim, tá complicado essa questão de namoro. Eu penso que os pais têm que reavaliar direito, melhor, né, essa decisão. Meu filho pode ou não pode namorar? E começar a ter o diálogo, porque infelizmente os pais também não têm mais diálogo com os filhos sobre isso. Sim. Não conversa. Porque às vezes a filha chega, mãe, eu quero namorar o Joaquim. Às vezes a gente conta um nome aqui fictício. Não, você não vai namorar. Não, eu quero. Então tá bom, namora. Mas nem fala, filha, quem que é ele? Onde que ele mora? Quem são os pais? O que ele faz? Ele trabalha? Ele estuda? Hoje em dia os pais estão tão assim com os filhos que não querem saber o que está acontecendo na vida dos filhos. Não querem saber quem é a amizade dos filhos, com quem os filhos estão relacionando. De tantas atividades, trabalho, preocupação, e às vezes quando está em casa, não tem tempo para ter essa conversa com o filho.
O tempo que tem, eu vou sentar no sofá, vou ver o Instagram, vou ver minhas redes sociais, ou vou assistir uma série. E muitos adolescentes também reclamam no nosso consultório que não tem diálogo dentro de casa, não tem conversa dentro de casa. Exatamente, gente. Esses argumentos não são baseados em opiniões, tá? É baseado em práticas clínicas, nossa, né? Sim. Aquilo que a gente tem visto, aquilo que a gente vê. Eu tive uma paciente que comecei a atender ela com 11 anos. No período de 1 ano que eu atendi ela se interessou por 3 meninos, brigou, xingou, esperneou, fez o que fosse preciso e possível em casa com o pai e com a mãe para poder namorar. 3 meninos em 1 ano. Ela uma carência paterna muito grande, uma ausência de pai muito grande. E daí, com 12 anos, já começou a namorar outro. Então, já namorou aí uns 3, 4 meninos, no mínimo, no período que eu atendi ela, mais ou menos 1 ano e meio. E aí, como é que vai ficar isso? Com 11 anos é para estar brincando, é para estar entendendo que existe uma parte boa da vida. A vida não é só responsabilidade. Sim. Lógico que já tem que ter responsabilidade, 11 anos, né? Existem até, na verdade, a gente pode até fazer uma live sobre isso depois, sobre a idade certa para poder começar a ajudar em casa, né? Desde pequenininho tem que começar a ajudar em casa. Sim. Existem estudos que dizem que cada idade tem um tipo de tarefa específica. Para quê? Para ele aprender a ter responsabilidade. Mais 11 anos, existem responsabilidades e responsabilidades. Né? E se acontece alguma coisa? E se engravida? Que responsabilidade que vai saber sobre isso? Não vai saber. Quem vai ser responsável é os pais. Exatamente. Infelizmente, a gente vê muitos pais cuidando de neto. Principalmente as avós, né? Cuidando, né? A mãe cuidando. Por quê? A filha não tem juízo. Aí a mãe tem medo da filha não cuidar direito, de não fazer as coisas certas. Acaba pegando para si. A época ela está descansando, está aproveitando a vida com o marido, fazendo alguma coisa para ela, ela vai cuidar de neto. Do ponto de vista, né, que a gente fez uma pesquisa psicológica aqui, o namoro exige habilidades que maturam por volta de mais ou menos, tá? Não é o certo, mas mais ou menos de 16 a 18 anos. Então, aí vai ter uma identidade mais estruturada, capacidade de diálogo, controle de impulsos, entendimento de consequências, noção realista do que é compromisso, que nós já falamos um pouquinho já aqui. Então, assim, mas não significa que todos que estão aos 16 anos estão ao ponto, não significa. Então, tem que ter todas essas observações. E nem que os pais precisam liberar nesta idade. Então, não é que os pais precisam liberar nesta idade. Então, antigamente, na igreja, no namoro cristão, tem igrejas que não permitia antes de 16 anos namoro. E eu acho certo, gente. De quando ia namorar tinha que orar, né? Tinha que orar, tinha que falar com o pastor, com os pais, tudo. E ele mesmo fala, há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar, há tempo de beijar, há tempo de crescer, há tempo de morrer, de viver, de morrer, de plantar, de colher. Então, há tempo para todas as coisas. Então, não vamos precipitar esse tempo tão precioso da adolescência, né, de passear. Gente, é tão gostoso. Eu perdi a minha adolescência, sabe, Pri? Por quê eu perdi a minha adolescência? Justamente por isso, por viver num lar disfuncional, onde eu via, né, abusos psicológicos, agressão. E na minha mente eu pensava, né, eu não vejo a hora de sair de casa, não vejo a hora de casar, não vejo a hora de ter minha família. E eu acabei interrompendo a minha adolescência. Então, assim, hoje, para quem eu posso falar, gente, espere. Não se precipite. Por quê? Depois, e eu engravidei muito nova, né? Então, depois que engravida e você tem um filho, você vai viver com o filho o resto da vida. Você não vai mais viver a sua vida, não vai ter mais a sua vida de adolescência, que você podia, vamos falar para as meninas aqui, né? Que você podia acordar um pouco mais tarde, final de semana, você podia ficar na cama, que você podia conversar com as amigas, que você podia ir na casa das amigas, que podia ir numa lanchonete, que podia tomar um sorvete, podia sair para uma balada, podia passear e ir para a praia com os pais. Não muda tudo. Aí interrompem isso tudo, né? Interrompem o estudo porque tem vergonha de ir para a escola. Hoje em dia eu não sei,
mas na minha época acabei interrompendo, depois que eu voltei a estudar, interrompi o estudo, o sonho de faculdade, ficar frustrado, porque como fazer uma faculdade com uma criança? Hoje em dia, só se realmente a mulher tiver uma opinião e tiver condições com quem deixar a criança, condições de pagar para fazer uma faculdade. Senão, perde esse tempo todo. Até voltar na realidade novamente e fazer, tem muitos que nem fazem mais. Sim. Tem muitos que não fazem. E os meninos é a mesma coisa. Os meninos vão perder a liberdade de acordar mais tarde, de ir passear, de jogar uma bola, de ir para um clube, para uma balada, de ir para a igreja, para encontros, retiro. Vai perder, por quê? Vai ter que trabalhar para sustentar a menina e, se tiver uma criança, a criança também. Exatamente. Então, olha só quantas coisas que perdem, né, que vai interromper na vida de vocês, adolescentes, até mesmo jovens, se isso chegar a acontecer. Então, tenha paciência, espere um pouco, aproveite. Tenha amizade, muita amizade, né, Pri? Conheça as pessoas, conheça com quem você vai se relacionar, com quem você está pensando em casar. Ore a Deus, peça uma confirmação, para ver se realmente é isso. Mas enquanto puder estudar, fazer uma faculdade, ter uma profissão, para quê? Para casar com uma casa, ter uma casa para morar, ter um carro para andar, ter uma condição financeira melhor para viver o casamento, né? Agora, aqueles que se precipitam, não tem casa, vai morar com o pai, com a mãe, ou com o sogro, com a sogra, ou então vai morar num lugar que não é o lugar que queria, sai de uma casa confortável para ir para um lugar desconfortável, ou então morar de favor com outra pessoa. Olha só, que prejuízo. Toda atitude mal pensada, né, acaba trazendo uma consequência, né? E volta a dizer, como é uma live cristã, né, a gente direciona isso muito para os nossos adolescentes e jovens cristãos também, né? Sim. Estão dentro das igrejas aí, muitas vezes estão se envolvendo com um ou com o outro. Então, pensa, se você começa a namorar aos 15 anos, né, pensa bem, né? Nós que somos cristãos, nós sabemos que a relação sexual antes do casamento é pecado, é errado. Então, você vai casar com que idade para que isso não aconteça? Você vai namorar quantos anos para que isso não aconteça? Né? Não adianta, a gente é carne, isso está suscetível a acontecer a qualquer pessoa. Você vai namorar em 5, 6 anos, até ter uma idade boa para poder casar, 20, 21, 22 anos? Então, será que é a hora mesmo? 15, 16 anos, será que é a hora mesmo? Né? Paulo fala sobre isso, sim, que é melhor casado que viver abrasado, mas ele enfatiza muito sobre a vida de solteiro, por quê? Porque a gente pode servir mais a Deus, a gente tem mais liberdade. Eu me lembro que assim que eu casei, o meu esposo ia muito no monte, e eu ficava revoltada com aquilo, porque de madrugada ele chegava 4 horas da manhã, né, do monte, chegava todo mundo, ele não me passava para trás não, tá, gente, tava indo no monte mesmo, tá? Chegava aí com os pais dele, com as irmãs dele e tudo. Só que, e eu com criança já pequena em casa, e eu morava ainda por cima no fundo da casa dos meus pais, então meu pai não é cristão. Eu pensava, poxa, como é que você chega 4 horas da manhã, né? Meu pai vai pensar, ok, não vai entender que você tá no monte orando. Por quê? Porque aquilo já não era mais papel de pessoa casada. Não quer dizer que o homem casado não possa ir no monte, ou a mulher, ou coisa do tipo, mas todo dia, fazer uma campanha ali de 30 dias seguidos, então a gente tem que vigiar. Então, quando você é solteiro, aproveita as coisas de solteiro. Sim. Quando você é menino, né? Você aja como um menino. Depois, quando você se casar, aí as responsabilidades, os pensamentos, as situações mudam, certo? Isso que a gente está falando, ainda em questão de idade também, olha só, tem algumas pesquisas científicas, tá? Que fala sobre, que explora a idade de experiências íntimas, né? Que pode ter, ser associada à qualidade de vida, de relacionamento, à estabilidade de algum tipo de relacionamento mais tarde, tá? Por exemplo, foi feito um estudo com quase 1.700 pessoas que foram acompanhadas desde a adolescência até a idade adulta. E esse estudo mostrou que pessoas que tiveram sua primeira experiência sexual mais tarde, depois dos 19 anos, eles tendem a ter menores níveis de insatisfação nos relacionamentos na vida adulta. E essas pessoas, quando casaram, a taxa de divórcio foi menor. Agora, aqueles que tiveram a primeira experiência sexual mais cedo, antes dos 19 anos, eles já estavam associados a maiores índices de insatisfação conjugal, né? E aí, quando se casaram, acabaram tendo, né, um divórcio aí, né? Não teve uma qualidade no relacionamento. Até por isso também, porque, mais uma vez, cristãos, aqui eu já nem vou falar para os cristãos, vou falar para os não cristãos.
infelizmente existe isso também, que muitos, né, têm o pensamento de que tem que experimentar várias pessoas, Então, você vai e fica com aquela desde os 12, 13 anos, quando você está com 30 anos, você já não quer mais, porque você acha que você não teve experiência para isso. Então, por que teve aos 12 anos, né? Não tem que ter experiência com um monte de gente mesmo, mas por que começou aos 12, aos 13 anos? Então, começasse mais tarde, então, pelo menos, para poder ter ciência disso e não fazer outra pessoa sofrer, né, pastor? Não, e fora que quando tem relacionamento com várias pessoas, a pessoa está tendo como se fosse uma aliança com muitas pessoas. Legalidades. Aí dá legalidade para você pegar um pouquinho de personalidade de cada uma. Então, você pode pegar maldição para a sua vida. Quando você tem uma relação sexual, é uma aliança onde a pessoa tem a junção carnal e ela acaba não sendo mais duas, mais uma. Então, olha quantas personalidades que a pessoa pode pegar da outra. Então, pode pegar muitas coisas ruins também. Então, é uma maldição para a vida da pessoa mesmo. Porque quando se faz uma aliança no casamento, aquela aliança não é para ser quebrada, é para você viver o resto da vida com a mesma pessoa. Na Bíblia mesmo, a gente aprende isso, que casamento é um só, né? Então, quando vai casar, que nem pessoas que é da igreja, a gente já fala, gente, vocês conhecem a palavra. Você sabe que casamento é para viver, não é para casar hoje e separar amanhã. Então, a não ser alguns fatores que acaba permitindo o divórcio. Tem casos e casos, Tem né? casos e casos. Então, assim, por que vai casar para separar amanhã? Não, hoje em dia já está casando assim, se não der certo, nós separa. Se não der certo, nós separa. Não é assim, gente, né? Você envolve outra pessoa, outra família, às vezes tem filho envolvido, então calma, vamos pensar primeiro, né? Se você quiser mais saber sobre esse assunto, assiste a live anterior, né, que fala sobre sexualidade, né, no século XXI. A gente fala bastante sobre isso, né, pastora? Sim, isso até é importante falar aqui agora, sobre divórcio, quais as consequências do divórcio, né? Como que fica a família, os filhos, porque nós estamos falando aqui do namoro, que nem a pessoa namora, de repente tem filho, vai morar junto, ou casa, depois separa. Gente, vocês não sabem a consequência que é para a vida da criança. Sim. E para a vida dos dois também, por quê? Tinha os amigos enquanto é casada, se separa, já não vai ser mais os mesmos amigos. Já não vai ter mais a mesma comunhão com a família. Ainda tem uma criança envolvida. É algo de se pensar muito. Então, antes de pensar em namorar, antes de pensar em casar, antes de pensar de ter relação antes do casamento, precisa ter consciência e ter muita sabedoria, vigiar, porque depois as consequências vêm. Sim, eu já tive paciente que começou a namorar com 13 anos, teve filho, não deu certo, daí depois trocou, 17 anos, se envolveu com outra pessoa, teve filho, não deu certo, e assim teve 3, 4, 5 filhos. E aí, cada relacionamento não deu certo. Experiências, depois você vai se envolver em outro relacionamento, você traz as experiências de um antigo relacionamento, a pessoa também, experiências sexuais também, inclusive, né, que a gente tá falando de ligação aqui, mas não é só essa ligação em relação a questões sexuais, mas por exemplo, fulano agia dessa maneira, então você pega e traz... comparações, né? Então, tanto pro bem quanto pro mal. Mas ele era romântico, você não é. Ele era bruto, então toda vez que você fala o meu nome alto, eu já acho que você está sendo bruto também. Então, vamos tomar cuidado, vamos cuidar mais dos nossos filhos em relação a isso, né? Nossos filhos tendem, sim, a se envolver, a casar, a se relacionar, a terem filhos. Eles também vão seguir para a vida, o filho não é para nós. Hoje em dia ainda tem isso ainda, né? Muitos pais não sentam e conversam com os filhos sobre sexo. Não. Nem tá precisando, entre aspas, porque a molecada já tá sabendo muito mais. Mas isso não é legal, saber que seu filho sabe, às vezes, de sexo mais até do que você. E às vezes aprende errado, né, Pi? Aprende errado. Não sabe que o sexo é uma bênção no casamento, gente. Adolescentes, jovens que estão nos ouvindo, o sexo, você quer ser abençoado? Seja obediente, porque o sexo é uma bênção no casamento. Fora do casamento é maldição. É maldição. Eu estava até lendo uns livros de provérbios falando sobre isso. Eu falei, gente, se cada um parasse para pensar e meditasse
o que Provérbios nos ensina, não ia namorar cedo, não ia casar cedo, não ia ter filho antes da hora. Pode ter filho também depois do casamento, é tão gostoso, né? Você planejar, fazer enxoval, ter o quartinho da criança, mas quando faz antes, quando se planeja, tem aquela alegria, aquela, nossa, a família toda, né, chora, se abraçam, faz festa, comemoram, aí faz chá de revelação, faz chá de bebê, aí a mãe já começa a comprar as roupinhas, já arruma o quartinho, coisa mais linda. Mas por quê? Porque foi planejado. Sim. Foi querido. Quando vem uma criança num relacionamento imaturo, que não queriam, além de tudo, além do adolescente, do casal jovem, ter relação antes do tempo, ainda não se previne. Ainda não se previne, não tomam cuidado, engravidam, já rejeita a criança dentro do ventre, que isso já vai causando trauma da criança dentro do ventre, já rejeita, já fala que não queria, a criança já vai gerando ali sendo rejeitada, ela já nasce com trauma de rejeição, aí não prepara nada, vai depender dos outros para ganhar. Olha só, gente, pode fazer tudo diferente, então para que se precipitar, né, Pri? Então, aqui, ó, o ponto de vista cristão, né? Então, vamos dizer lá, o namoro não é um passatempo, ele é um propósito, né? Do ponto de vista cristão. Namora por um motivo, né? Sim. Então, ali em 1 Coríntios 6,18 diz, fujam da imoralidade sexual. Então, está escrito isso na Bíblia. Também Provérbios 4:23, acima de tudo, guarda o coração. Então, aqui está dizendo, já está ensinando, fuja da imoralidade sexual, acima de tudo, guarda o coração. Então, aqui, o namoro cristão deve guardar o corpo, a mente e o espírito, apontar para valores eternos, porque, como a gente está falando aqui, é para uma vida. Então, você tem que já ver lá para frente. Promover santidade, que é o quê? Fugir da imoralidade sexual, se guardar, fazer tudo bonitinho, se realmente a pessoa quer namorar e com propósito de casamento. Ensinar amor sacrificial e não paixão impossível, porque a paixão é passageira. Sim, a paixão é química, né? Então, na paixão, você quer tudo, você não está ali, eu amo, eu adoro, e vai ceder, vai fazer, então tem que tomar cuidado com a paixão. Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem ele. Desse jeito. É desse jeito, gente. Então, tem que saber o que é o amor sacrificial, né? Então, não existe namorico, tá? Experimentação ou ficar no ponto de vista cristão, tá bom? Isso machuca emoções, vicia o coração e deforma a visão de amor. Qual seria a idade ideal? Né? Então qual seria a idade ideal para eu namorar, né? Mãe, pai, pastor, pastora, fala para nós qual a idade ideal. Então a gente podemos responder, né, para cada um, que os adolescentes que estão, a maioria, entre 16 e 18 anos. Menos que isso a gente não aconselha. Não é também que é a idade certa, tá, gente? É que nem a gente falou, tem que ter maturidade, responsabilidade, compromisso. Então, assim, quanto mais clareza emocional, autocontrole e consciência espiritual, a pessoa pode começar a ter um relacionamento. Então, precisa ter tudo isso. Então, vamos lá. Para as lares com princípios claros e acompanhamento dos pais. A partir de uma idade que o jovem demonstra o quê? Responsabilidade, equilíbrio emocional, comunicação aberta com a família, maturidade espiritual. Então, vamos lá. Então, menos de 14 anos não é saudável? Não é saudável, nem emocionalmente, nem espiritualmente. É uma fase de formação de identidade, que nós já falamos aqui. Instabilidade. Hoje eu amo aquela pessoa, amanhã já não amo mais, né? Hoje eu estou apaixonada, amanhã já não quer mais. Então, tem que tomar esse cuidado, porque tem essa instabilidade. Imaturidade neuroemocional é onde está formando o córtex pré-frontal, como a Priscila falou aqui, as nossas emoções.
forte influência de grupos, às vezes grupos influenciam muito, então tem que tomar todo esse tipo de cuidado. Então, o namoro na fase costuma gerar, geralmente no namoro, ansiedade, costuma gerar muito. Ah, ele não veio me ver hoje. Ah, o que ele está fazendo? Aonde ela está? Com quem ela está falando? Ah, eu preciso ver o celular dela, eu preciso ver com quem que ela conversa. Olha só, já começa a causar uma ansiedade antes na adolescência ainda, 14 anos, na adolescência. Então, isso não é bom. Pode ter crise de ansiedade de mais para frente, síndrome do pânico, depressão, ciúmes exagerados. Ciúmes exagerado, gente, é um perigo. É um perigo. É uma doença, os ciúmes. Tem gente que fala assim, ciúmes doentio. É verdade. Por quê? A pessoa não pode olhar para o lado, a pessoa às vezes não pode falar com um amigo ou com uma amiga. Está namorando, não é propriedade de ninguém. A pessoa tem a liberdade para conversar com quem ela quer e fazer o que ela quer, não é mesmo, Priscila? Então, assim, tem que tomar cuidado com esses ciúmes exagerados, porque pode haver agressão e fatalidades. Então, é o que a gente não queremos, né? Culpa espiritual, por que eu fiz isso? Nossa, eu pequei, né? Deus não vai olhar mais para mim, não vai me ouvir mais. Então, começa a vir o remorso, a culpa espiritual, quando comete atos que não deveria ter cometido ainda. Mas até a própria culpa também é normal, porque a cobrança excessiva do outro, muitas vezes, pode, né, fazer com que a outra pessoa fique, nossa, eu não posso fazer isso, não posso fazer, ai, meu Deus, o que eu fiz, o que eu falei, que eu não falei com fulano, podia... E isso aí também acaba... Aí a menina se fecha no quarto, ou o menino não tem mais liberdade, não quer sair com os pais, não quer ir para casa da família. E o pior é que leva isso para a vida, tá? Nessa fase é a principal fase de aprendizado aí, a infância e a adolescência. Então ele vai aprender que tudo que ele faz é errado, muitas vezes. Sim. Então tem que ter esse cuidado também. Feridas emocionais que acaba tendo, dependência afetiva precoce. Então, assim, a pessoa começa a ficar dependente, como a gente já estava falando aqui, não sai sozinha, não sai com a família, tem que ter aquela pessoa do lado, se não tiver, não tá bom. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Menos de 16 anos não é aconselhável, né, Bruna? Exatamente. Né? E até separei aqui também, né, os maiores motivos para poder estar se envolvendo, que a gente deu uma pincelada no começo, mas aqui é o que a própria ciência diz, tá? Os maiores motivos para um adolescente querer namorar antes da hora, primeiro é que ele já pode ser ansioso, a pastora falou, né, que gera ansiedade, né? Gera ansiedade e também, às vezes, esse adolescente já pode ter se envolvido porque ele é ansioso também. Então, vai piorar ainda mais esse quadro, tá? Insegurança, autoestima baixa. Então, tá todo mundo namorando, eu também tenho que namorar, né? Minhas amiguinhas de 12, 13 anos, tudo namorando, também tenho que namorar. Então, relacionamento instável em casa com os pais, o lar disfuncional. Eu mesma comecei a namorar com 9 anos. Até é vergonhoso falar isso. Eu comecei a namorar com 9 anos de idade. Lógico, foi um namorico, inocente, tá? Mas a minha mente projetava ali o tempo todo. Não, eu tenho que namorar, eu tenho que casar, eu quero ter minha família. Então, o meu sonho, meu maior sonho era sair de casa, né? Casar, me envolver com alguém, sair de casa e ter meus próprios filhos, minha própria família. Por quê? Porque eu vivia em um lar disfuncional. Então, naquele momento ali, o meu entendimento é de que aquilo não era uma família. Então, eu queria construir uma família para poder fugir daquele papel de família que estava me sendo passado, que não era o suficiente, né? E, obviamente, quebrei a cara muitas vezes. Fiz muitas coisas erradas, me envolvi com pessoas que não devia ter me envolvido, né? Numa dessas até sofri um abuso, e depois, logo depois, acabei me envolvendo com meu esposo, engravidei antes da hora, a gente casou, foi ótimo, tá? Me envolvi com o homem da minha vida, porém, podia ter sido um pouco mais tarde, tive filho muito antes da hora, então tiveram muitas consequências, sofri muito, eu e meu esposo sofremos muito, inclusive até financeiramente falando, meus filhos sofreram por conta disso, então olha só, é igual o efeito dominó, né? Derruba uma pecinha, vem um monte. Então, olha só a quantidade de coisas que eu sofri e fiz outras pessoas sofrerem por conta de não ter tido paciência. Né? Então, esperar é sabedoria, na verdade.
Esperar não é ser bobo, não é ser ultrapassado, não. Esperar é ter sabedoria, né? Aqui a maior oferta de situações de impulsividade sexuais, perdão, maior oferta de sexualidade, né, que acaba gerando aí uma impulsividade sexual, né, num cérebro que ainda é imaturo. E muitas outras questões aí que, se a gente for puxando aí os fios, né, pastor? Se a gente for, né, vendo aí, então, por muitos motivos, né, crianças estão se relacionando, tá? Crianças estão sendo adultizadas e crianças estão, a gente pode entender até aqui, né, crianças estão se prostituindo, né? Entendemos que a situação é diferente, já é uma vida precária que essa criança tem, que a família tem, e acaba acontecendo isso. Mas, em contrapartida, nós também sabemos de crianças que têm se prostituído de outra maneira, não se prostituído, vamos dizer assim, comercialmente falando, né? Com dinheiro, mas se prostituído tendo relações sexuais com 8, 9, 10 anos, indo para bailes funks. Aí já é uma questão cultural, né? Então, se você pegar pesquisas para poder ver essas crianças, as famílias dessas crianças, a vida que essas crianças têm e levam, basicamente todas elas têm um lar aí disfuncional, né? Muitas são criadas apenas por mães, são crianças que moram na periferia, são criadas apenas pelas mães, porque os pais foram embora ou não sabe quem é o pai, e a mãe muitas vezes nem fica em casa porque tem que trabalhar o dia inteiro e não está vendo o que a criança ou adolescente está fazendo. Então, existem situações de exposição porque a pessoa sente a necessidade por carência afetiva. E existe também situações de exposição porque ali tem um abandono, vamos dizer assim, dentro de casa, que não está sendo observado com o que essa criança tem feito. Então, ela acaba se envolvendo naquilo que não deve, e isso parece ser normal, porque é cultural, dependendo da região. Mas não é normal, tá? Isso é errado, é horrível e faz mal. Isso é uma depreciação para a criança e para o adolescente. Sim. E você falou uma coisa aí, né? Tanto você como eu, nós temos algo em comum. Nós começamos a namorar cedo, engravidamos, casamos. Então, nós temos propriedade para falar, gente. Espere. Hoje, eu posso dizer que, assim, meus filhos são tudo para nós, é nossa vida, nós amamos. Mas tem um fator que também pode acontecer do filho nascer com alguma deficiência, pode nascer especial, com alguma síndrome. Então, assim, nós podemos fazer uma outra live depois para falar sobre isso também, né, Pri? Porque você tem experiência para passar de montão. Então, não é fácil. Ainda quando vem uma criança, né, saudável, sem problema nenhum, é difícil. Mas quando vem com alguma... precisando de, como se fala? Uma atenção a mais, atenção, né? A mais, é muito mais difícil. Então, gente, nós temos experiência de sobra para falar para vocês, jovens, adolescentes, espere o tempo certo. Sinais de que o jovem está pronto. Então, vamos lá. Consegue ouvir não sem romper relacionamentos? Que às vezes vai ter um não e um não vai gostar, o outro não vai. Então, tá bom, então vamos separar. Então, quando são imaturos, não consegue nem ouvir não. Assume erros sem culpar o outro, tá? Isso aqui é sinais quando o jovem está pronto para namorar. Sabe conversar sem gritar, pressionar ou manipular? Olha, uma perguntinha aí para vocês, tá? Pesada, né? Manipular também, né? Vão refletindo aí. Não depende de elogios para se sentir valioso. Porque às vezes a pessoa vai, você gosta de mim? Você me ama mesmo? Né? Aí daqui a pouquinho já começa a insistir tanto que até pede prova de amor. Gente, cuidado com essas provas de amor aí, hein? Coloca Deus acima dos desejos, tá? Consegue ter rotinas, estudo e responsabilidades estáveis. Vai namorar, vai conseguir continuar estudando, fazendo a faculdade? O seu foco vai estar lá naquilo que você almeja, o seu objetivo, a sua profissão? Tá? Então, se nada disso existe, então não é questão de idade, é questão de imaturidade. Você não está pronto ainda para namorar. Sinais que não está pronto. Vamos lá. Crise de ciúmes. Não, já saiu, já é um fator que você não está pronto. Carência intensa,
troca de parceiros experimentando, rebeldia com os pais, até para namorar precisa ver como que o filho é com o pai. Então a gente sempre ensina como que o pai trata a mãe, como que o namorado trata a mãe, trata o pai, ou vice-versa, como que a namorada trata a mãe, o pai, é obediente, como que é dentro de casa, como que conversa, tudo isso influencia, tá? Impulsividade, quando a pessoa tem impulsividade, também não está pronto. Pensamentos obsessivos sobre o outro, mais um fator que você não está pronto. Fuga espiritual por causa do relacionamento. Queda de rendimento escolar. Muitos começam a namorar e a escola, ó, vai lá embaixo. E isolamento social. Então, quer dizer que você não está pronto ainda para namorar. Você falando isso daí, eu acabei de lembrar. Essa paciente que eu falei que, né, com 11 anos de idade, eu queria namorar e tal, eu me lembro que eu perguntei para ela assim, você tem certeza que você está pronta para namorar? Ela falou, tenho, tô e tal. Eu falei assim, então, você está pronta para ser traída? E se ele te trair? Não, se ele me trair, eu tô pronta, porque eu sei que é um problema dele. A culpa é dele, é uma falha nele. Eu sei que não é uma coisa minha. Na teoria é uma belezinha, né? E essa menina não foi traída? Olha aí. E aí? E ela entrou em depressão. É o que acontece com muitas. E além de entrar em depressão, quantas meninas, por causa que o namorado rejeitou, porque não quis mais, largou, pensa até mesmo em suir. Exatamente. Então, gente, falta de imaturidade. Falta dos pais aconselhar, conversar, que não é motivo de querer acabar com a vida, não. É motivo de querer viver, tem muito tempo para viver ainda. Exatamente. Então, aqui, ó, em Provérbios, se vocês conseguirem ler aí, medita aí, capítulo 7, todinho. Na verdade, eu recomendo ler o livro de Provérbios todinho, que tem todo o ensinamento para cada um de nós aqui. Tem para o filho, tem para o pai, tem para a mãe, tem para o marido, tem para a esposa. Então, gente, leia. Porque aqui no capítulo 7 fala muito sobre o filho. E vou ler só aqui um versículo. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Então, assim, aqui vai ensinando muita coisa para o filho. Então, fala até da mulher, a mulher que não serve para ser esposa, a mulher que vai te trazer maldição, o homem também. Então, leia Provérbios, gente, que tem coisas riquíssimas aqui. E como é muito grande, não dá para a gente estar lendo tudo. Mas leiam aí vocês, filhos, que querem namorar, que para saber se o pai está falando a verdade, se o pai realmente sabe o que está falando. Baseado biblicamente, tem a resposta está tudo aqui. Leia Provérbios, tá bom? Capítulo 7. Então, olha lá. Orientação para os pais. Proibir totalmente não é aconselhável, porque pode gerar rebeldia, mas liberar sem acompanhar gera destruição. O pai viu que, a mãe viu que não tem, o filho quer namorar, não tem como largar, né? Precisa estar junto, você vê alguns sinais que realmente não tem jeito, então acompanhe, cuide, esteja perto, né? Acompanhando, para não gerar destruição. O caminho é diálogo, limites claros de horário, de dias para se ver, de sair, tá? Supervisão saudável, construção de confiança, discipulado espiritual é necessário, tá bom? Esse aqui é o conselho para os pais. Agora, para os jovens, conselho direto aos jovens cristãos e não cristãos também, tá? Não tenha pressa, não tenha pressa. O amor não é um socorro para a solidão, é um compromisso para quem já aprendeu a caminhar sozinho, tá certo? Então, versículos aqui, além do que a gente já falou, Eclesiastes 3:1, há tempo para tudo, já falamos. Provérbios 4:23, guarda o coração. 1 Coríntios 13:4-7, o amor exige maturidade. 1 Tessalonicenses 4:3-4, santidade e domínio próprio. Salmo 119:9, pureza e caminho segundo a palavra. Então, a idade certa para namorar é quando a maturidade emocional,
responsabilidade espiritual e intenção verdadeira de viver um relacionamento que honre a Deus em primeiro lugar. Não comece por impulso, comece por propósito. Exatamente. Pessoal, lembrando que se vocês forem lá no meu site, que é Instituto Priscila Domingos, tem uma aba lá chamada Live. Nessa aba você entra lá e a gente tem lá todos os esboços, o material que a gente traz para as lives para poder ficar disponibilizado para vocês, né? Se vocês quiserem usar em palestra, usar na igreja, ou quiser usar para estudo próprio, lá fica esse material e vocês podem estar baixando aí à vontade. Beleza, gente? Foi muito bom estar com vocês na tarde de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né, pastora? Um assunto aí um pouco polêmico, como a pastora falou no começo, mas é necessário falar disso, inclusive até dentro das igrejas, para poder estar preparando os jovens, os adolescentes para relacionamentos, para estar preparando os pais, né, para poder estar orientando os seus filhos a respeito disso, certo? Sim. Gente, mais uma vez, nós agradecemos a todos que estão aí, né, nos assistindo. Compartilhe essa live. Eu sou Andréa Rodrigues, psicanalista, sexóloga, e Priscila Domingos, psicanalista cristã e psicopedagoga. Então, nos sigam aí, compartilhem essas lives, que vai ser de grande conhecimento para cada um de vocês. Beijo, até a semana que vem. Tchau, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe.